Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo, então, para a gente falar mais um pouquinho sobre, o emocional das crianças nesse ambiente que a gente está vivendo agora, nessa realidade, né, de distanciamento social que nós estamos vivendo, né? Então, só relembrando, então, rapidinho, nos vídeos anteriores eu falei, né, que desenvolver, né, trabalhar essas competências socioemocionais também é conteúdo, né? Então, a gente precisa se preocupar da mesma forma que a gente se preocupa com os conteúdos, né? Se a criança vai dar conta depois. Então, a gente também precisa se preocupar como que vai estar esse emocional da criança, como está e como vai ficar esse emocional, né? Nós também falamos, então, sobre a importância da gente entender, né, que a criança está na idade que tudo ela absorve, tudo ela tem uma facilidade enorme de, né, observar e internalizar isso dentro dela. Então, tudo que o núcleo familiar está vivendo, ela sente, né? Da forma dela, ela sente e depois ela não consegue expressar o que está sentindo, né? Então, ela não consegue verbalizar. Aliás, ela expressa da forma que ela consegue, com as armas que ela tem, né? Mas ela não consegue verbalizar da forma correta, né? Então, a gente precisa ter um olhar com paciência, com calma, com amor, com afeto para esses sentimentos da criança, tá? Nós também falamos, então, que é normal, né, nesse tempo de distanciamento social, a criança ela vai apresentar, ela está apresentando, né, porque a gente já vê aí muitos pais, né, dando esse depoimento de que as crianças estão mais irritadas, estão ociosas, né, sem rotina, com irritabilidade, com carência, né, algumas já desenvolvendo o medo, né, que pode se desenvolver aí para um pânico. Então, já é realidade isso. As crianças já estão imersas dentro dessa realidade, tá? Então, por isso a importância da gente discutir, da gente buscar, né, ajuda se precisar, se inteirar desse assunto, tá? E aí a gente já entra no assunto de hoje, tá? Porque eu falei nos vídeos anteriores que o primeiro passo, né, para a gente conseguir ajudar as crianças com relação ao emocional, é a gente reconhecer, é a gente entender como pai, como professor, né, como educador, como aquele cuidador que está ali com a criança, né? A gente precisa reconhecer que a criança tem esse potencial, né, de absorver o que está acontecendo ao seu redor, internalizar isso e isso acabar atrapalhando, né, o seu desenvolvimento em outras áreas. Então a gente precisa entender que essa situação pode sim trazer traumas para a criança, que ela pode trazer ali medos, problemas emocionais, né, que vai futuramente se desencadear né, na área educacional, na escola, ou nos relacionamentos que ela tiver, né, futuramente. Então, é um assunto que nós temos que entender que porque às vezes a gente vê pessoas que não têm esse olhar, né? Que a criança não tá sentindo, ela não entende nada, ela não tá sabendo de nada, né? Mas isso é subestimar as crianças, tá? Porque elas sabem sim, elas entendem, elas sentem, elas ouvem, né? E o nosso posicionamento, a forma como eu lido com ela, né? Ela também sente, né? Então, se eu estou nervoso, se eu estou irritado, se eu estou ansioso, que é o que a gente está passando agora, né? A gente passa isso tudo para as crianças, né? Então, a gente entendendo isso, a gente, né, compreendendo, aceitando isso, né? Aí a gente já tem o primeiro passo. Opa, então eu preciso pensar melhor, eu preciso tomar cuidado com o meu eu também, né? Comigo, cuidar do meu emocional para eu conseguir me relacionar com essa criança, tá? E aí eu falo, né, que é o pai, é a mãe, os irmãos, né, com todas as pessoas que a criança tá tendo contato, tá? Então,
é um cuidador ali que está cuidando dela, né? É os professores mais para frente, quando as crianças retornarem para as aulas. A gente precisa ter em mente, a gente precisa se cuidar para conseguir cuidar do emocional das crianças, né? Então, como está o seu emocional, né? Como está o meu emocional? Né? Tem dias que é muito difícil, né? Tem dias que a gente está, né, desanimado, cansado, com pouca paciência, né? E aí a gente precisa trabalhar nesses dias, né? Isso dentro da gente, para que a gente consiga suprir a necessidade que o meu filho está tendo naquele momento, que o meu aluno vai estar, né, apresentando naquele momento. Qual que é a necessidade dela, né? Então, eu acrescentaria isso hoje naquilo que eu falei anteriormente nos outros vídeos, tá? Então, além da gente reconhecer que isso é possível, tá? Que isso acontece e vai acontecer, tá? Então, além de reconhecer isso, eu preciso também me cuidar do meu emocional, né? Para então cuidar do emocional daquele serzinho que tá ali e depende de mim, né? E aí, a gente entra então nas dicas, né? Eu já dei algumas dicas, que aí é uma questão, né, que a gente também vai trabalhar em outros vídeos, como a rotina, que a gente precisa sim desenvolver essa rotina, que ela por si só ela já ajuda muito, tá? E além da rotina é filtrar essas informações, né? Então, tudo que está sendo divulgado nas mídias, né? Social, vídeos, jornais, né? A própria conversa que você tem entre, né, pai e mãe, entre algum familiar, toma cuidado, né, com as palavras, com a forma que você está reagindo a isso, se o seu filho está perto, tá? Porque ele vai também escutar e vai absorver aquilo da forma que ele está entendendo, tá? Então, rotina, a filtrar informações, né? Dar autonomia, né? E dar autonomia e manter ocupados é o que eu vou conseguir ajudar então vocês, tá? Então, olha só, dar autonomia com limites, né? A gente pode já acoplar aí a parte de mantê-los ocupados, tá? Porque então, né, dentro dessa rotina que você precisa estabelecer, manter ele ocupado, né? Trazer a criança para as rotinas do dia a dia ali em casa, né? E aí vocês também já vai estar mantendo ele ocupado. Mas aí a gente tem outras dicas, tá? Então a primeira dica de hoje, por quê? As dicas vão ajudar a gente a trabalhar, né, com a saudade que eles estão sentindo, com raiva, né, porque às vezes a criança também sente raiva, né, e é normal, né, todo ser humano sente raiva, e é normal sentir raiva. Agora, como eu, né, reajo a essa raiva, como eu, né, deixo ela transbordar, atingindo o outro, né? Então aí que a gente precisa cuidar. Então hoje a gente vai falar dessas duas situações, como lidar com a saudade e como lidar com a raiva, tá? Então olha só, eu vou falar aqui no vídeo, mas eu também vou postando no Instagram a parte prática, tá? Então olha só, a primeira dica é que eu vi e achei muito legal, né? É o pote da saudade, tá? Então a criança está afastada das pessoas que ela gosta de conviver e que ela tinha muito contato, né? Muitos têm o professor, né? A professora, os amigos, os avós, tios, né? Primos, então ela está afastada ou está vendo muito pouco, né? Então, vamos criar o pote da saudade. O que seria esse pote da saudade? Seria um pote onde todas as vezes que você sentir saudade de alguém, você vai fazer um desenho, vai fazer uma cartinha e vai guardar nesse pote. Quando tudo isso acabar, se Deus quiser muito em breve, né? Aí você vai distribuir, né, esses itens que estão dentro do pote da saudade, tá? Então, sentiu saudade do amiguinho? Vamos desenhar e fazer, né, uma cartinha para aquele amiguinho e vamos guardar aqui no pote da saudade, tá? E aí, nessa confecção, é que eu vou poder ajudar também vocês com a parte prática lá no Instagram. Daí, vocês vão me seguindo, que eu vou
colocando lá essas dicas na prática, tá? Então, o pote da saudade seria isso, tá? Outra dica, tá? É cartinhas no correio, na caixa de correio. Tá? Então, você pode fazer aí uma vez na semana, você pegar e colocar para criança, vamos fazer uma cartinha para determinado amiguinho, ou para ou para vovó, né, pro tio, e faz essa cartinha, né? Pode confeccionar um bonequinho, pode confeccionar um presentinho, mas aí é legal a criança confeccionar, tá? Deixar ela colocar o amor dela ali, certo? E aí, vocês vão combinar com essa pessoa, pega o endereço dela e vai lá na casa, né? Sem a pessoa saber, não avisa o dia que você vai, não avisa nada, né? Só pede o endereço e vai lá no dia, né, que você combinou com o seu filho e coloca dentro da caixinha de correio dessa pessoa, tá? O ideal é que a pessoa não veja, mas se a pessoa vê, tranquilo também, tá? Mas aí você deixa lá essa cartinha, né, e vai embora. E espera, né, vamos esperar o retorno dessa pessoa, tá? Se ela gostou, né, manda um vídeo, faz uma chamada de vídeo, que daí é o que a gente já tá usando, né? Então, as chamadas de vídeos devem ser usadas muito, elas são muito ricas, né, para matar essa saudade. Então, você faz isso, tá? Então, essas duas dicas, o pote da saudade e a cartinha no correio, tá? E aí, a raiva, a gente vai falar daqui a pouco, tá? No próximo vídeo. Beijinho!